Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, eu sou o Leonardo Stelp, fundador da Slim Tech, especialista em Power Platform. E esse é o nosso terceiro episódio da nossa série Construindo um ERP em SharePoint, onde a gente está desenvolvendo um sistema real para gerenciar os processos da nossa empresa que num futuro bem próximo a gente vai comercializar isso também para outras empresas. O objetivo dessa série aqui é justamente mostrar como a gente está pensando e desenvolvendo uma solução corporativa utilizando ferramentas internas da nossa licença Microsoft, como SharePoint, o Power Apps, Automate, BI, coisas que eu falo bastante aqui no canal para você. E se você chegou por aqui agora e não é inscrito no canal, mas esse conteúdo faz sentido para você, aproveita para se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho para que você consiga acompanhar os próximos episódios aqui dessa nossa saga. E se você faz parte da nossa comunidade, lá dentro você vai encontrar todo esse desenvolvimento que eu estou mostrando aqui, todo esse projeto e muito mais detalhes com acesso aos arquivos, material, bastidor, tudo também que eu estou mostrando aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é essencial em qualquer sistema corporativo: a segurança e o controle de acessos. Eu vou mostrar como a gente está estruturando as permissões do módulo comercial, que eu já tenho falado bastante nessa nossa saga aqui. Como a gente controla quem pode visualizar, editar cada informação e uma automação que a gente desenvolveu, absurda, tá? Para gerenciar os grupos de permissões do SharePoint de uma forma muito mais simples e segura, tudo automático. Então, sem perder tempo, bora pro vídeo que eu vou te mostrar cada coisinha. Então vamos lá, pessoal, vou explicar um pouquinho sobre qual foi o progresso dessa semana. Bom, essa semana a gente focou um pouquinho mais em segurança, em garantir com que a equipe comercial consiga acessar a área comercial, mas que quem não faz parte da equipe não consiga. Essa é a ideia. Então, para isso, o que a gente precisou fazer aqui? É muito importante você entender alguns conceitos sobre permissão dentro do SharePoint. Então, basicamente, tudo que está aqui dentro do SharePoint a gente pode controlar. Quem pode ver, quem pode editar, quem não pode visualizar. Então, para isso, pessoal, o que a gente fez? Ó, presta muita atenção. Na área comercial, a gente tem ali uma basezinha que se chama LT Time Comercial. Dentro da nossa lista aqui da equipe comercial, a gente tem as pessoas responsáveis pela parte comercial aqui desse nosso SharePoint. Por enquanto eu coloquei só o meu nome ali para mostrar como exemplo, porque esse aqui é um produto que está desenvolvendo ainda, mas essa é a ideia. Já comentei um pouquinho nos outros vídeos também. E aqui, pessoal, a gente fez algumas coisas muito legais que eu vou explicar para você com relação à automação, mas olha que interessante o que a gente criou aqui. Então, essa lista é a lista que a gente usa justamente para poder conectar nas outras bases. Isso eu já falei um pouquinho para você nos outros episódios ali. Então, na área comercial, a gente tem a leads, clientes, tarefas. Então, cada uma dessas listas, a gente puxa a informação do comercial aqui, ó, daquela lista. Então a gente sempre tem uma referência de quem que é responsável por isso aqui, mas de uma forma muito mais estruturada. Eu falo bastante disso nos outros episódios. É importante que você tenha assistido lá. Só que o que acontece, pessoal? O que a gente ainda não tinha feito, eu falei isso no começo no primeiro episódio aqui da saga. Qualquer pessoa dentro do SharePoint hoje consegue clicar aqui, acessar o comercial e fazer o que quiser, entende? Só que isso não pode acontecer quando está criando um sistema estruturado. A gente precisa controlar quem pode ou quem não pode acessar essa área. E também, não só a área, mas também tudo que está dentro da área. Então, tem que entender que a gente tem essa página aqui, que tem todos os itens, e a gente tem as listas, bibliotecas, tudo que você vai acabar acessando para trabalhar. Então, ele não pode acessar nem essa página que você está vendo, nem as listas e bibliotecas aqui dentro. Então, para isso, pessoal, o que a gente fez? Ó, vou explicar para você entender. Não é tanto no detalhe para que você consiga criar isso repetindo os passos, porque não é o objetivo dessa saga, mas de novo é te trazer ideia para que você também saiba o que dá para fazer, procurar a responder isso de alguma forma, procurando, pesquisando, ou quem sabe até fazer parte da nossa comunidade, onde eu estou mostrando tudo isso aqui no detalhe. Tá? Então, eu justifico justamente porque tem gente que pergunta depois. Então aqui, pessoal, o que a gente fez? Ó, dentro do nosso SharePoint, a gente foi lá na engrenagemzinha e a gente pegou aqui em permissões do site. Eu tenho uma aula de permissões aqui no canal, inclusive. Fui lá em configuração avançada e dentro dessa área, pessoal, o que a gente fez? A gente criou um grupo de pessoas que tem um acesso específico. E esse grupo de pessoas que você está vendo aqui vão ser todas as pessoas que estão naquela lista lá dentro. Por quê? Quando a gente cria um grupo de pessoas dentro do SharePoint, a gente pode atrelar um tipo de acesso a esse grupo. E aí, atrelando esse tipo de acesso ao grupo, a gente só precisa colocar todas as pessoas aqui dentro desse grupo para que, eventualmente, elas recebam essa permissão específica, com base nas configurações que você determinou que essa permissão tem. Ah, pode abrir item, pode excluir, pode editar, você pode controlar tudo isso. Depois que você controla, você cria esse grupo de pessoas
E aí, esse grupo, pessoal, você precisa relacionar ele nas coisas que estão no site, nas listas, bibliotecas. Então, foi isso que a gente fez. Então, cada um dos itens, por exemplo, ó, vou pegar aqui uma basezinha que a gente tem aqui dentro do comercial. Vamos pegar outra aqui, ó. Vou acessar o comercial aqui e eu vou entrar, por exemplo, na nossa leads, por exemplo. Olha que interessante. Essa de leads aqui, eu consigo atrelar aquele grupo de pessoas ali para poder receber o acesso aqui dentro. Então, lá nas configurações da lista, aqui no cantinho, eu tenho permissões da lista. E o que a gente fez? A gente manteve como permissão dessa lista somente o grupo da equipe comercial. Então, a gente não tem nenhuma outra pessoa que consegue acessar esse item aqui. Então, se você não estiver dentro desse grupo, você não vai conseguir acessar essa página daqui, que é a LT Leads. Então, a gente fez isso para todas as listas que a gente tem dentro da área comercial que você está vendo aqui, ó. Então, cada área comercial, cada lista, cada biblioteca tem esse acesso específico que a gente atrelou a esse grupo. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Toda vez que a gente quiser dar o acesso para alguém, acessar essas áreas comerciais que a gente definiu aqui, essa pessoa precisa estar dentro do grupo de acesso, que é o que eu mostrei para você aqui, ó. Então, se a pessoa estiver aqui dentro, ela vai poder acessar tudo automaticamente, ela recebe esse acesso, tu te dá essa permissão para ela. Então, esse é um ponto bem legal que a gente consegue fazer aqui, que a gente consegue determinar X pessoas para poder definir o que elas vão interagir com base no nível de permissão que eu atrelei a esse grupo quando eu criei ele. Então agora, com esse grupo de pessoas, de novo, é só eu botar a pessoa ali dentro, que aí as listas, bibliotecas, tudo que eu criei conexão, até essa página do comercial, vai acabar liberando acesso para essa pessoa para ela estar lá. E esse ser um dos acessos que todos esses itens que eu estou mostrando aqui possui. Então, cada uma dessas listas só tem esse grupo. Então, se a pessoa não estiver ali dentro, não consegue fazer nada, a não ser que essa pessoa tenha um acesso maior dentro do SharePoint que você permitiu. Se não for isso, a pessoa só vai receber esse acesso que você concedeu lá. Então, pessoal, essa é a mágica do negócio. E aí, o que a gente fez também para poder automatizar esse processo? Cara, isso aqui é outro nível, tá? A gente tem permissão e agora a gente entra com automação. Bom, você pode perguntar para mim, tá, Léo? Mas, cara, toda vez que alguém entrar na equipe comercial, eu vou ter que ir lá em configurações, gerenciar as permissões de usuário, e aí sim eu conseguir liberar isso para a pessoa? Na teoria, sim. Só que qual que é o problema? A pessoa que vai ser responsável por gerenciar essas permissões lá em configurações não é o usuário comum. Então, primeiro você vai ter que ter um acesso de administrador de SharePoint aqui. O que muitas das vezes eu não vou querer liberar para você que é comercial. Eu sou da TI, então eu quero gerenciar isso, por exemplo. Claro que se você quisesse controlar tudo, você também pode. A ideia aqui é só fazer essa diferenciação para você entender. Então, a TI vai controlar isso, então não vai te dar permissão para você editar o SharePoint. É só para você acessar. Então, você pode falar para mim, tá, cara, mas eu vou ter que acionar a TI toda vez que eu quiser colocar alguém da companhia para acessar as áreas comerciais aqui. E aí que tá, a gente criou uma automação que consegue deixar isso muito mais prático. Então, dá uma olhadinha aqui. Cara, isso aqui ficou outro nível e essa lógica dá para replicar para qualquer área que a gente criar aqui dentro, qualquer lista, qualquer item, qualquer coisa que você criar aqui dentro, dá para fazer dessa forma. Olha que legal. Eu falei para você que a gente tem a nossa lista comercial. Essa lista comercial, ela possui todas as pessoas do comercial. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente criou uma automação que, basicamente, toda vez que você adicionar alguém aqui dentro com status ativo, automaticamente ele vai inserir essa pessoa naquele grupo de permissões lá. Vou até abrir de novo aqui, ó. Permissões do site, avançado, grupo equipe comercial, aqui dentro. Então, toda vez que você adicionar alguém aqui dentro, e é importante você alimentar essa coluna de pessoa, tem que ser um usuário interno da empresa, ou melhor, tem que estar no ambiente Microsoft interno. Pode ser usuário externo sem conta Microsoft, também dá. Só que ele precisa ser autorizado dentro do ambiente Microsoft que a gente tem aqui. Então, se eu for lá na área de administração da Microsoft, eu consigo liberar para um e-mail externo fazer parte da minha empresa. E aí, automaticamente, se esse cara tentar entrar aqui nos itens, tudo ele consegue. Esse é um benefício muito legal do SharePoint. A gente pode puxar pessoas de fora para acessar aqui dentro. Cara, é sensacional. Tem como fazer isso também. E dá até para reduzir custo de licença também. Só que tem uns probleminhas que você acaba não conseguindo interagir com algumas ferramentas por falta da licença. Mas aí é outro ponto, tá? Só um comentário. Então, você precisa alimentar o nome, o e-mail e essa coluna de pessoa aqui que vai buscar algum usuário interno que está dentro do ambiente da empresa, tá? Que nem eu falei, pode ser tanto conta Microsoft da empresa, um usuário que está fora da empresa, ok?
Por que que eu aconselho você alimentar essas 3 colunas? Porque essa informação do nome, ela é que aparece nas outras listas, então aqui você tem um controle melhor do que só o que foi cadastrado pela Microsoft, por exemplo, pela área de administração, ok? Então legal, fechou. Então, o que que a gente fez? A gente criou uma automação que, a partir do momento que você adiciona alguém com status ativo ou vem aqui e inativa, ele vai tirar ou colocar a pessoa desse grupo aqui, ó. Então, olha que sensacional. Eu vou adicionar aqui o Bruno Moroz, que é um dos colaboradores aqui. Vou adicionar o bruno.moroz.com.br. E aqui, pessoal, olha a mágica. Eu vou puxar ele aqui da empresa, né, que é o Bruno. Beleza. Vou salvar aqui esse contato e agora eu vou esperar. Olha a mágica acontecendo aqui, sensacional. Então eu vou esperar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai ver que a automação vai rodar e vai cair aqui. Então eu vou esperar uns segundinhos e já volto. Ah, caiu aqui, ó, automaticamente. Então só de eu acionar ele aqui, ele já caiu. Aí você pode falar para mim, ah, Léo, você cortou o vídeo e adicionou. Calma, vou mostrar a automação para você entender um pouquinho o que que acontece, tá? Então olha que legal. Lembra na aula anterior que eu falei para você, no episódio anterior que eu falei para você, que a gente tem a nossa lista de automações lá na área de dev? Então vamos voltar para a área de dev lá. Vamos voltar aqui, ó, e vou para a área de dev que a gente tem aqui selecionado. A área de dev, lembra que eu falei para vocês que a gente tem a nossa lista de automações? Então essa lista de automações que vocês estão vendo aqui, a gente também adicionou uma aqui que se chama Flow User SharePoint Group Access Comercial. Eu vou abrir um pouquinho ela para você ver funcionando, tá? Para você ver os itens que a gente colocou ali, mas cara, sensacional. Então tá aqui, pessoal, tô acessando a automaçãozinha e ó, pode ver que rodou há um minuto atrás, que foi o do Bruno Moroz. Vou acessar o processamento. E olha que interessante, pessoal, que a gente fez aqui, ó. Então, basicamente, toda vez que você modifica algum item lá dentro, ele pega o ID do grupo que a gente tem ali, ou seja, esse grupo que você está vendo aqui, ó, ele tem um identificador único. E aí, o que que ele faz? Ele olha para ver qual que é o status que você informou lá na lista para esse item rodar. Então, ele vê, ah, esse item que você colocou ali, na verdade, está no status ativo. Então, perceba que ele pega e manda o usuário para dentro do grupo de pessoas. Então a gente chama uma solicitação HTTP. Agora, se ele não está, você mudou para inativo, por exemplo, então ele valida. Se está inativo, ele pega e ele remove o usuário lá de dentro. E aí a gente colocou uma regrinha aqui para caso dê um erro, a gente consiga ter a informação de qual foi o erro. Então isso aqui só acontece caso dê erro, né? Se não, eventualmente o fluxo só acaba aqui. Mas é um jeito de a gente conseguir controlar para em algum momento, caso aconteça erro aqui. Então, essa é a ideia do fluxo, ele consegue pegar e mandar esse usuário aqui lá para dentro desse grupo de pessoas. E aí, automaticamente, essa pessoa recebe acesso porque todas as listas estão conectadas a esse grupo de pessoa. Agora, você pegou e você modificou a pessoa para inativo, ele vai desativar e vai remover a pessoa aqui de dentro. Então, a gente consegue garantir com que essa pessoa perca o acesso só de eu pegar e interagir com aquela lista que eu mostrei para você de pessoas lá. Estou tanta página aberta aqui que eu até me perdi tudo. Mas aqui da equipe comercial, se você mudar para inativo, ele já sai. Vou fazer o testezinho só para você ver, ó. Mas eu vou inativar, beleza, vou para o meu fluxo aqui, ó, vou editar ele rapidinho e vou testar ele, porque ele vai esperar para acontecer, ó, e eu vou deixar acontecendo. Assim que rodar, eu já volto. Ah, rodou aqui, ó, que legal. Então, o item identificou que modificou, ele pegou o grupo de pessoas que a gente tem ali dentro das áreas de acessos e removeu o usuário. Então, se eu for aqui agora, ó, onde está Bruno, vamos dar uma atualizada na página, é para ele ter saído, saiu. Então, agora, tudo que está conectado a esse usuário ali, que estava, né, vai sair justamente porque ele não faz mais parte do grupo e todos os acessos que a pessoa tinha, ela vai acabar perdendo. Então, assim, a gente deixa algo muito dinâmico para que você consiga controlar sem precisar ficar contatando a TI, porque eu entendo que essa área de acessos é melhor ficar com a área específica e não necessariamente com a TI. Claro que daria para fazer diferente, não precisaria ser dessa forma, caso eventualmente a TI queira controlar 100% disso, mas já é um negócio bem legal para você deixar bem dinâmico. E aí você percebe que a mesma ideia do comercial a gente vai aplicar para os outros módulos depois, para que você consiga controlar as permissões e rodar essa automaçãozinha para tirar ou colocar o acesso para alguém ali dentro da empresa. E que nem eu falei, não precisa ser um e-mail interno só, pode ser um e-mail externo, mas tem que estar no ambiente Microsoft também, beleza? Ah, e uma coisa, pessoal, legal para mostrar para você. Olha que legal que aparece quando a gente remove o usuário do grupo de permissões. Então, eu abri uma conta do Bruno aqui mesmo, só para mostrar. Eu, na verdade, vou pegar alguma base aqui dentro do SharePoint. Então, eu vou copiar, por exemplo, esse link. Vou aqui nessa página e vou dar um Ctrl V, né? Vamos dizer que eu estou na conta dele, né? Eu estou aqui na conta do Bruno. Você pode ver que ele fala, ó, você não tem permissão, solicite o acesso
eventualmente para acessar o item, tá? E uma coisa legal, pessoal, essa solicitação aqui dá até para tirar também. Mas enfim, aí fica para um conteúdo provavelmente para um próximo vídeo ou para a galera interna da nossa comunidade ali, que eu explico no detalhe daí como é que você consegue gerenciar esses grupos, definir quem que pode aprovar essa solicitação e assim por diante. Então, pessoal, essa foi a ideia. E no próximo vídeo, a ideia aqui, só para explicar para você, é a gente criar um aplicativo, um Power Apps, conectado com as nossas listas, para que a gente consiga analisar algumas informações da área comercial, como, por exemplo, quantidade de leads, valor fechado, metas, assim por diante. Com certeza a gente vai melhorar muito, então a gente vai trazer alguns KPIs principais. Vamos conectar aqui dentro da página comercial para que você acesse a área e já veja esses indicadores aqui dentro. E o melhor de tudo, sem nenhum custo extra Microsoft, se você já tem a continha básica aqui com a permissão de usar as ferramentas da Microsoft Online. Então, você tendo isso, você já vai conseguir acessar o dashboard. E é uma coisa bem legal, vou comentar no próximo vídeo, quando a gente chegar lá. Então é isso, pessoal, mais um episódiozinho aqui da nossa saga. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender um pouco mais como a gente está estruturando aqui o nosso sistema dentro do SharePoint. E se esse vídeo agregou para você, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui, isso ajuda muito o canal a crescer, mas não só isso, também ajuda que esse vídeo, essa saga, chegue a mais pessoas que também estão querendo aprender isso e conhecer as ferramentas. Me ajuda muito, tá? E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever também. Pra você não perder os próximos vídeos, ativa o sininho, porque toda semana tá tendo conteúdo novo aqui. Eu sei que você não vai querer perder o que a gente tá fazendo aqui, que é um absurdo. E pra galera aqui que quer aprender isso aqui, eu falo um pouquinho durante o vídeo, no comecinho, que tudo que a gente tá mostrando aqui pra você, eu tô detalhando isso dentro do nosso curso, dentro da nossa comunidade, onde a gente tá sempre se ajudando ali. Eu tô sempre tirando dúvidas com a galera. Então, se você tá querendo aprender isso aqui num detalhe, dá uma conferida no link na descrição do nosso curso ali, que, cara, é muito fera, tudo no detalhe. Você vai conseguir implementar isso aí de uma maneira muito fácil, utilizando muitas das coisas que eu partilho com você. Agora, se você é uma empresa e tá querendo desenvolver um sistema como esse, adaptado ao teu processo, ou até utilizar o que a gente está mostrando aqui para você, fala com a Slintech. Nós temos uma empresa especializada só para isso, que vai te atender. Fala com o nosso comercial, ele vai entender todas as suas dores e a gente vai pensar numa solução que faça sentido para você. Então, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.